O Trilhas da Democracia de hoje recebe o doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante da coordenação do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, Miguel Henrique Stedley, para tratar de um artigo que foi publicado no site A Terra é Redonda no dia 19 de fevereiro, com o título Lula e o protagonismo reivindicado pelo Sul Global. Miguel, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Olá, Marco, muito obrigado pelo convite. Olá a todos que nos acompanham, a todos e todas. Prazer estar aqui e a gente poder dialogar desses temas tão relevantes para a conjuntura nesse momento. Miguel, antes de iniciar essa nossa conversa em torno do teu artigo, eu gostaria de pedir licença a você para fazer uma homenagem a um dos maiores intelectuais do campo democrático, falecido na quarta-feira, 2 dias depois que o teu artigo saiu, foi publicado no A Terra é Redonda. Eu estou falando aqui do sociólogo Luiz Werneck Viana. Com a sua morte, com a morte de Werneck Viana, já não se encontram mais entre nós três das minhas grandes referências intelectuais dentro do campo gramsciano, né? Desde o tempo, lá na segunda metade dos anos 80, quando eu comecei a cursar História no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu falo aqui de Carlos Nelson Coutinho, que foi meu orientador no doutorado, nos anos 90, já falecido. Leandro Conder, que me ensinou o que era dialética. E agora, Werneck Viana, que aparece agora em 2 fotos. Uma foto do ano de 1986, quando ele foi candidato a deputado constituinte, né? Uma foto que Milton Lauerta publicou junto a um belo texto em sua homenagem também. E uma segunda foto que traz muito, retrata o olhar crítico que sempre acompanhou a trajetória intelectual de Werneck Viana. Com a sua morte, uma geração de jovens intelectuais comunistas que tiveram a pretensão de renovar o pensamento no interior do Partido Comunista Brasileiro. Essa jovem geração que procurou fazer essa renovação nos anos 60, 70, 80, nos deixa. Então, eu inicio esse programa, mais uma vez, Miguel, pedindo licença a você para dizer que esse programa é em homenagem a Luiz Werneck Viana, que agora se tornou eterno através dos seus livros e da sua obra, que sempre será muito importante para refletir sobre o Brasil e sobre a luta pela democracia política. Bom, feita esse registro, essa homenagem, eu coloco agora o link do artigo sobre o qual nós trataremos nesse programa de hoje, nessa tarde de sábado, que é Lula e o protagonismo reivindicado pelo Sul Global, que eu recomendo com ênfase. Miguel, você afirma no seu artigo que o final do discurso do presidente Lula, que você cita, né, textualmente no artigo, que o final do discurso do presidente Lula na sessão extraordinária da Liga dos Estados Árabes, no Cairo, expressou 2 ideias fortes para pensarmos um mundo no século XXI. O fracasso do desenho da governança que foi construída no mundo pós-Segunda Guerra Mundial
e a imprescindibilidade da presença dos países do Sul Global nessa nova governança. Eu te perguntaria se você não acha que isso já não estava presente nos discursos do Lula, nas ações do presidente Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, ou se há algo substancialmente novo na conjuntura vivida nesse terceiro mandato, não é? Ou seja, a crise geopolítica e a crise ambiental de que você trata também nesse texto se radicalizaram? Ou será que foi o discurso do Lula que se radicalizou nesse terceiro? Ou então, na verdade, esses 2 elementos eles se alimentam e retroalimentam? Eu já falei muito. Você com a palavra, Miguel, por favor. Bom, Marco, em primeiro lugar, eu não posso deixar de fazer minha primeira intervenção sem me subscrever, me somar às suas homenagens. Luiz Werneck é um intelectual que deixa uma ausência inestimável, mas, ao mesmo tempo, uma referência imprescindível. Você foi muito feliz em lembrar o Carlos Nelson, em lembrar o Leandro Conder, todos eles, para além da trajetória comum, né, de partidos e de períodos, etc., 3 intelectuais rigorosos, né, mas que, com o pé na academia e com o outro pé e com o olhar no movimento social, né? Então, não eram pensamentos descolados da realidade. Infelizmente, a gente tem um marxismo, às vezes, um materialismo de laboratório, né? Sem as condições reais, sem o calor da luta de classes, e ao contrário. Salvo engano, acho que o último texto do professor Luiz Werneck é de fevereiro, ou seja, de poucos dias atrás, né, pensando sobre o processo, o quanto que ainda temos de lutar para extirpar essa situação de neofascismo que nós vivenciamos na sociedade brasileira. Então, vejam, o intelectual absolutamente lúcido e comprometido com as lutas do seu tempo. Então, eu diria que não é um pedido de licença para homenagear, mas é uma espécie de reivindicação. Acho que todos nós que seguimos na luta social e na luta da batalha das ideias temos obrigação, né, de reivindicar aí o legado, o exemplo desses importantes pensadores que você trouxe, em especial o professor Luiz Werneck, que nos deixou essa semana, mas você lembrou muito bem do Carlos Nelson, do Leandro Conder, entre tantos outros, importantíssima referência. Sobre a questão, as suas 2 hipóteses estão corretas, digamos assim, né? Primeiro, nós temos que considerar que a diplomacia brasileira, mesmo no período da ditadura militar, em plena Guerra Fria e nos nossos anos de chumbo, o Itamaraty sempre buscou um protagonismo para a diplomacia brasileira, seja como liderança regional, né, falando em termos não só de América do Sul, mas de América Latina, mesmo com uma posição em relação ao que a gente chamava antigamente de terceiro mundo. Então, mesmo o governo militar já fazia sinalizações em relação à África, à Ásia, né? Já tinha uma busca por atuar fora, dentro das brechas possíveis da Guerra Fria, vamos dizer assim, ainda que, obviamente, não havia nenhum interesse em estabelecer relações mais intensas com o chamado segundo mundo, mundo socialista, etc. Mas, então, é só lembrar, desculpa, claro, Miguel, é só lembrar o reconhecimento do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, da independência de Angola e Moçambique. Né? Perfeito. Que, inclusive, é um excelente exemplo, porque, tradicionalmente, a diplomacia brasileira sempre foi muito aliada à diplomacia portuguesa, né? E essa é, de fato, um ponto de corte, né, digamos assim. Então, de maneira geral, a gente tem uma tradição na diplomacia brasileira que é de protagonismo, que é de soberania. Muito bem. Evidentemente, esse cenário foi sucateado, foi viralateado durante os últimos períodos do governo Bolsonaro, né? O Ernesto Araújo tinha prazer em ser capacho, em ter aquela devoção quase religiosa aos Estados Unidos. Nós tivemos, a gente se lembra, antes do Jair Bolsonaro tomar posse, o ridículo de um futuro chefe de Estado batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Isso acho que nunca tivemos isso na história do Brasil. Bom,
O governo Lula, esses elementos, dá para dizer que os elementos que eu aponto agora no discurso, que vem mais força dessa passagem do presidente pela África, obviamente sim, eles estão presentes nos primeiros governos, nos 2 primeiros governos do presidente Lula. Obviamente, o Celso Amorim é um dos arquitetos dessa política e permanece nesse 3º governo como assessor especial de relações internacionais, né? Deixa o cargo de chanceler e assume o posto que foi do falecido Marco Aurélio Garcia, né? Assumiu essa função durante os primeiros governos. E também outro nome que nos deixou também recentemente, Samuel Pinheiro Guimarães, recentemente, que também fazia parte desse núcleo responsável por traçar a política externa, a política internacional brasileira, né? Excelente lembrança. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães foi uma das pessoas mais competentes que já tivemos na diplomacia brasileira, assim, impressionante. Também, nos seus últimos dias de vida, também permaneceu fazendo reflexões importantíssimas, desenhando, também nos deixa muito cedo um importante legado, né? Bom, então, alguns elementos da política internacional são, eu poderia até dizer que são, de alguma maneira, ainda que o primeiro governo Dilma se afastou um pouco dessas diretrizes, mas são quase diretrizes programáticas do Partido dos Trabalhadores e da coligação. A buscar relação com a África, buscar relações com outros países da Ásia, ter um protagonismo comercial e diplomático soberano, independente, são, de fato, características que estão presentes nas diretrizes políticas do Partido dos Trabalhadores, nos seus governos, e, obviamente, construído pelo presidente Lula, pelo Celso Amorim, por esse conjunto de intelectuais e diplomatas que nós nos referimos. O que muda? Primeiro, para pior, né? Nos 2 primeiros governos, o presidente Lula tinha a seu favor uma onda progressista da América Latina, que se inicia com a eleição de Hugo Chávez na Venezuela, segue com a própria eleição do Lula, e que aí vai se expandindo para a Frente Ampla finalmente chegar ao poder no Uruguai, com o Tabaré Vázquez, depois Pepe Mujica. Nós temos o Néstor Kirchner, depois a Cristina na Argentina, e o Evo Morales na Bolívia, Peru com algumas oscilações, né? Mas Honduras se direcionando para isso, a Nicarágua em outro momento. Então, nós tínhamos o presidente Lula como líder de um processo regional, que foi importantíssimo para interromper e enterrar a proposta de uma área de livre comércio das Américas, que era puxada para os Estados Unidos, que nada mais era do que uma extensão do NAFTA para todo o continente, e isso permitiu a construção de organismos internacionais importantíssimos, além do fortalecimento do Mercosul naquele período, da Unasur e da CELAC como alternativas ao EA, que permitiram e que levam, então, finalmente, eu acho que a consagração desse processo é o Brasil fazer parte dos BRICS, né? Então, entra como representante de um bloco latino-americano. Acho que essa era a caracterização que a gente poderia fazer dos governos Lula. O que muda nesses anos? Primeiro, a emergência da China como potência econômica e geopolítica, e a reação dos Estados Unidos a isso, a política de segurança nacional dos Estados Unidos. O professor José Luiz Fiori tem um excelente trabalho sobre isso, acho que de 4 ou 5 anos atrás, e eu cito num livro que escrevi com a minha colega Ana Penido, Ninguém Regula a América, Guerras Híbridas e Intervenções Estadunidenses na América Latina. Nós citamos esse documento da Política de Segurança Nacional dos Estados Unidos, foi elaborado no governo Obama e aprovado e implementado no governo Trump. Eles dizem textualmente, há novas potências surgindo, a tarefa dos Estados Unidos é impedir a emergência dessas novas potências, os Estados Unidos têm o direito de fazerem tudo o que for possível para interromper essas ascensões, do ponto de vista econômico, mas também militar, e não tem nada a oferecer, sabe que seu projeto não é mais universal, né? O capitalismo estadunidense não representa exatamente o capitalismo ocidental, os valores ocidentais, enfim, mas as populações do mundo são obrigadas a conviver com ele. É uma diferença, inclusive, do Plano Marshall, de outras... uma volta à doutrina Monroe, digamos assim, né? Então, essa situação nos leva a uma bipolaridade, seja pela emergência da China, e
corremos o risco, esse é um tema que nós temos estudado no Instituto Tricontinental de maneira global, de uma nova Guerra Fria, motivada por essa disputa entre o bloco Estados Unidos, China e Rússia, né? E que se desdobram em guerras por procuração, como é o caso da guerra da Ucrânia, da guerra na Síria, de outras situações. Então, é uma situação distinta. Primeiro, o Brasil não tem mais aquele suporte da América Latina que tinha. Então, nós temos instabilidade no Peru, nós temos instabilidade na Bolívia, ainda que tenha havido a recuperação do poder popular lá, mas há uma divisão do MAS. Nós temos instabilidade na Argentina, nós temos a direita no governo na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, nós temos o governo do Chile bastante vacilante sobre alguns temas centrais. Então, o Brasil não representa mais o continente sul-americano como representava na época do Lula, numa situação geopolítica desfavorável, porque é uma pressão dos Estados Unidos, ou você está comigo ou você não está. Qual é a novidade nisso? Que, ao mesmo tempo, esse lugar de liderança de sul global, é isso que eu procuro chamar a atenção no meu artigo, implicitamente, seria ocupado pela China. A China fez parte, pelo menos categoricamente, do chamado terceiro mundo, né? Ainda que não tenha participado de forma efetiva do movimento dos países não alinhados, também buscou construir o seu caminho fora da Guerra Fria, naquele período da década de 70, reaproximação dos Estados Unidos, etc. Mas, naturalmente, até onde, entre aspas, claro, a China poderia reivindicar esse papel de líder do sul global, pelas políticas de cooperação, pela nova Rota da Seda, pela liderança que tem no BRICS e pelo respaldo que dá para a ação da Rússia na Europa e na Ásia, né? No entanto, na minha interpretação, e estamos aí para debater, se estiver equivocado, o conflito em Gaza, a postura da China em relação ao genocídio do povo palestino tem sido tímida e formal. E, ao mesmo tempo, isso tem sido, digamos, um ponto... É o Rubicão, né? A linha de corte ali, uma linha vermelha, não tem meio termo. Ou você defende o povo palestino ou não defende, não tem melindres, não tem área cinza, né? Nesse sentido, a posição, na minha opinião, tímida da China para uma potência que pretende se ocupar abre espaço para que o presidente Lula, ao se posicionar dessa forma, para além da América Latina, possa se tornar o líder do sul global e ocupar esse espaço vazio deixado pela China. Não é um espaço ao natural, mas, ao contrário da China também, uma outra diferença desse terceiro governo Lula o central na estratégia econômica e diplomática do presidente é colocar o Brasil como líder da transição ecológica. Então, ainda que os esforços da China sejam impressionantes, do ponto de vista de reflorestamento, de redução da emissão, das políticas que o Xi Jinping vem tomando em relação à transição ecológica, o fato de sermos os guardiões da Amazônia coloca o Brasil, e sede da COP30, nos coloca numa posição de destaque. Então, minha hipótese se o presidente Lula elevar o tom no seu discurso e convocar os demais líderes do sul global para algum tipo de repactuação da governança, ele tem hoje autoridade moral para ser atendido. A China poderia fazer isso, né? Mas acaba desabonada pela sua postura em relação à Palestina. A postura contundente do presidente Lula, mais o tema da transição ecológica, autoriza o presidente Lula, se o Brasil quiser tomar a iniciativa de liderar um novo movimento de países não alinhados, e aí colocar esses países do sul global como centro, porque eles não estão, do protagonismo dessa discussão da governança global, né? Então, nesse sentido, Miguel, não, ao contrário do que se costuma dizer, que em determinados momentos em que Lula foge do roteiro, foge do discurso previamente preparado pelos seus assessores, pela diplomacia, ao contrário
dessa ideia de que exatamente quando ele foge, procura se tornar o líder com uma retórica fantástica, essa ideia não existe, né? Quer dizer, quando o Lula fala, ele fala de maneira proposital, né? É uma ação, para usar os termos weberianos, é uma ação racional com respeito a fins, né? Ele sabe onde tocar, né? Marco, eu acho que nós temos duas situações. Uma é que é a nossa sorte, né? Infelizmente, a gente precisa fazer autocrítica de que no campo da batalha das ideias, a esquerda brasileira vai muito mal. E nós somos salvos por conta dessa capacidade pedagógica do presidente Lula de explicar questões complexas de maneira simples e alcançar setores não organizados da população, etc., de formas que eu, você, enfim, que as organizações não conseguem, né, com o potencial do microfone que ele usa, né? Então, o Lula tem salvado a esquerda nesse aspecto. E um outro aspecto, eu não me lembro agora, infelizmente, quem foi o autor, mas lendo os muitos artigos sobre o pronunciamento do presidente Lula na Etiópia em relação ao equiparando, né, o comportamento sionista com o nazismo, alguém comentou em alguma rede social, e acho que num artigo, dizendo assim, o Lula só disse o que todo mundo tinha engasgado. Então, eu acho que não foi algo que estava planejado. Mas, no fundo, todos nós que defendemos a humanidade e que queremos impedir a barbárie e o genocídio em Gaza, em algum momento já lembramos e já comparamos, porque a faixa de Gaza, para a gente ter uma ideia, ela tem a população de Belo Horizonte, só que num espaço 1000 vezes menor que Belo Horizonte, né? Então é um grande campo de concentração a céu aberto, né? Então não é uma questão nem de ultrapassa qualquer simpatia que se tem pela luta palestina e de maneira nenhuma condicionada ao apoio ou não ao Hamas, né? Ao contrário, é uma questão de humanidade. Você não pode assistir à morte de 30 mil pessoas silenciosamente, né? E quando a gente se depara com essa situação, obviamente lembra dos campos de concentração e da política de solução final do nazismo. Poucos dias antes do discurso de Lula na Etiópia, eu recebi um vídeo, um pequeno vídeo com uma fala do Edgar Morin, um filósofo que insiste em viver mais de 100 anos, né? Exatamente com essa reflexão, né? Dizendo como era possível imaginar que os judeus que tinham passado por essa situação, passado por o Holocausto, terem agora estarem agindo, não agora, né, na verdade, desde da colonização, da ocupação do território da Palestina histórica, mas agora em especial, estarem agindo de uma forma bastante próxima, semelhante, né, aniquilando um povo, né? Então, na verdade, só para reforçar isso que você acaba de dizer, alguma coisa que estava engasgada e que todos nós gostaríamos de dizer, e que foi dito pelo velho filósofo, mas que continua brilhante. Mas, de toda forma, Miguel, você considera, levando em consideração não apenas o discurso de Lula, mas de maneira geral, em termos governamentais, particularmente no campo da política internacional, nas discussões sobre guerra da Ucrânia, né, o genocídio da população palestina hoje na faixa de Gaza. Você percebe que Lula deixa de lado algumas preocupações de falar aquilo que não deveria ser dito, ou seja, Lula, nesse terceiro mandato, se radicalizou e perdeu um pouco a preocupação das possíveis implicações de uma fala menos diplomática? Não, eu acho que não. Eu acho que quem radicalizou foi o contexto, essa conjuntura, essa tensão que os Estados Unidos cria para projetar uma nova Guerra Fria e mesmo lutando contra, acaba tornando o mundo bipolar, né? E eu acho que o esforço
que nós devemos fazer para a construção de um mundo multipolar. Não nos interessa servir a A ou a B, né? A gente quer ter uma inserção soberana nisso. Acho que é um cenário que tende a se agravar, porque, além do presidente Lula, quem é que seria, e como eu já disse, a China fora por essa posição, quem é que seria o outro país a ter autoridade para fazer essa convocação? Seria a Índia, que está sob o governo da extrema-direita. Mas a Índia tende, nos próximos anos, a superar os Estados Unidos do ponto de vista econômico, né? Então, nós poderemos ter, inclusive, um mundo tripolar, por que não? Né? E eu insisto, o ideal era nós trabalharmos com um mundo multipolar. Mas volto. Se a gente olhar a trajetória, de novo, da diplomacia brasileira nos governos Lula, nós vamos ver que já no segundo governo Dilma, as posições do Brasil na ONU em relação à Rússia e conflitos com a Ucrânia, muito antes da guerra, que diz respeito a territórios, etc., já foram posições pró-Rússias, já foram posições de independência em relação à OTAN. Então, de alguma maneira, o presidente nunca deixou de expressar, né, a política brasileira sobre os governos petistas, então se acentuou, digamos, esse protagonismo que tem no DNA da diplomacia, e o Lula nunca deixou de expor claramente o seu pensamento. Vou citar 2 exemplos que são bem delicados para o presidente internacionalmente, né? O presidente Lula, ele tem uma posição, e o governo brasileiro, por consequência, de solidariedade à Venezuela. Você não vê, inclusive, é bom a gente lembrar que nas primeiras atividades do presidente, ele chamou a atenção do Gabriel Boric, né? Passou um pito ali do tipo, olha, tá bom, jovenzinho, afoito, mas devagar aí, né? Essa é uma posição, por exemplo, que o presidente Lula externa desde o presidente Chávez, que permaneceu nos governos Maduro e que não deixou de colocá-lo agora. Há uma situação um pouco mais delicada, que talvez o Lula se segure, que é o tema da Nicarágua. Mas até a sua presidência, os seus 2 primeiros mandatos, é óbvio que aí a gente não tinha um desenrolar das questões como a gente teve nos últimos 3, 4 anos, mas também a posição do presidente Lula, talvez até por uma amizade pessoal, não sei se permanece, com Daniel Ortega, sempre foi também de solidariedade com a Nicarágua. Outro exemplo pelo qual o presidente é constantemente cobrado, ele jamais vacilou na sua posição em relação a Cuba, né? Então, são pelo menos 2 países aí, Cuba e Venezuela, que por mais que não tenham tantos alinhamentos ideológicos com o presidente Lula, né, são projetos distintos, o Lula nunca vacilou em expressar o seu apoio a isso, enfim, né? O que eu acho, então o elemento de novidade estaria mais no aguçamento da crise geopolítica do que propriamente numa mudança, numa inflexão do discurso político, da prática política de Lula e de toda a sua entourage diplomática. Quem radicalizou foi a imprensa, né? Quem radicalizou foi a mídia, que tem como referência os Estados Unidos. Foram eles que caíram matando nas declarações, sempre batem nas declarações de Lula sobre a Venezuela, nas declarações sobre Cuba, e que agora bateram no tema da Palestina, mas obrigando como se a única opção para um Estado-nação independente e soberano fosse se submeter às linhas políticas dos Estados Unidos. O que também não é nenhuma novidade, né? O posicionamento da mídia corporativa, ela se fala de Cuba. A novidade da mídia... Desculpa, Marco. A novidade da mídia corporativa é que nos últimos anos a gente tem uma série de veículos de comunicação que passaram a ser comprados por empresas ligadas ao capital financeiro, né? Revista Exame, Revista Veja, participação de fundos de investimento no Jornal Estado de São Paulo, né? Então, quem é que se radicalizou? A Faria Lima e os seus porta-vozes. E também, por outro lado, um lado positivo, a multiplicação de canais que constroem uma contra-hegemonia, né? Um discurso contra-hegemônico
entre outras coisas, nessas discussões sobre política internacional e o posicionamento assumido pelo Brasil. Miguel, não sei se você ainda quer falar sobre essa questão, porque eu emendaria uma outra pergunta a partir... Eu só queria fazer um complemento à sua última frase, dizer o seguinte: nesse episódio que nós tivemos essa semana, da declaração do presidente Lula sobre gás, etc., essa rede de perfis nas redes sociais de esquerda, dos veículos, etc., foi imprescindível, né, ao reforçar a linha, e foi importante o governo não ter recuado. Em nenhum momento o governo deu para trás em relação a isso, ao contrário, né, acentuou sua posição e, de fato, os veículos alternativos que você se referia aí, né, entraram em peso, né, com a ideia do Lula tem razão, e isso anulou muito dessa movimentação da direita bolsonarista pedindo impeachment, de jornalões como o Estado de São Paulo mais surtados e dos aparelhos ideológicos sionistas que a gente tem no Brasil, né? Miguel, eu gostaria de citar a parte final do teu texto, dois parágrafos, né? No primeiro, quando você afirma, eu abro aspas, que o Sul Global necessita de uma nova conferência de Bandung, a iniciativa de países africanos e asiáticos de 1955, que o Brasil participou como observador e que foi determinante para a constituição do movimento dos países não alinhados para o protagonismo do então chamado Terceiro Mundo. E, na sequência, depois de dizer da necessidade de uma nova conferência, né, passados 70 anos, né, perto de se completarem 70 anos, quando você afirma, mais uma vez eu abro aspas, que nenhum outro líder mundial entre os países do Sul Global possui a autoridade política e moral de Lula para ser atendido num chamado como este. Só que na última frase do teu artigo você diz que ele não seja uma voz solitária de protesto. Você já adiantou um pouco isso, né? E por onde Lula, na verdade, vai se afirmando no cenário internacional para se constituir como essa liderança mundial, com autoridade política e moral, mas eu gostaria que você retornasse a esse ponto, ou melhor, enfatizasse mais, né? E dissesse aos nossos espectadores, né? Dentro desse panorama do Sul Global, no continente sul-americano, na América Latina de maneira geral, no continente africano, no continente asiático, quais são as lideranças que poderiam compartilhar com Lula essa grande responsabilidade da construção de um mundo multipolar, de um mundo onde o Sul Global tivesse protagonismo? Perfeito. Eu acho que é bom só a gente aproveitar para recuperar, né? A Conferência de Bandung, ela foi convocada por países como a Indonésia, enfim, e ela se desdobrou em várias ações importantíssimas para constituir isso que depois nós conhecemos como Terceiro Mundo, né? Inclusive, inspirou a Conferência Tricontinental, que o meu instituto homenageia no nome, né? Mas que teve lugar em Havana e que deu também, desencadeou uma série de iniciativas culturais, políticas, diplomáticas, né? É de lá, por exemplo, das preparações e desse processo que a gente tem o famoso discurso do Che Guevara de fazer 1, 2, 3 Vietnãs, né? Então, vem no bojo desse protagonismo. E tem 2 livros que eu recomendo aos nossos espectadores, às nossas espectadoras, que eu acho que são fundamentais para quem querem se apropriar desse tema e que, felizmente, estão traduzidos em português. Do jornalista americano Vincent Bevins, nós temos o Método Jacarta, um livro excelente, foi produzido pela editora Autonomia Literária, sei que já está esgotado, mas acho que é possível encontrar em sebos, etc., em que ele fala como a Indonésia foi se projetando de forma independente e como eles são derrubados como um governo que não era de esquerda, mas tinha uma participação do Partido Comunista
e tinha uma ação de políticas de soberania e de emancipação, acaba sendo derrubado não só por uma articulação da CIA e de militares, como dá início a um processo de assassinato em massas que depois é exportado como modelo para a América Latina, né? Antes do golpe no Chile, por exemplo, as milícias de extrema-direita costumavam fazer cartazes e pichações dizendo Jacarta vem aí. Né? Então, esse livro do Vincent Bembis, ainda que seja centrado na Indonésia, ele perpassa Operação Condor, Chile, Brasil, etc. Interessantíssimo. Um dos grandes massacres de comunistas, né? Comparável com aquele que aconteceu na Grécia, né? no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Com o aniquilamento do comunista grego. Né? Exatamente. O segundo livro que eu recomendo é da editora Expressão Popular, uma história popular do Terceiro Mundo, do nosso coordenador internacional do Instituto Tricontinental, o Vijay Prashad, historiador indiano, marxista. O nome original do livro é Dark Nations, que é uma referência a uma frase do Du Bois, que ele fala as nações mais escuras, as nações mais negras, né? Que seríamos nós do Terceiro Mundo, do Sul Global. Mas que, enfim, o livro acabou traduzido como uma história popular do Terceiro Mundo, em que o Vijay faz um trabalho, não é porque é meu colega, meu chefe, mas eu diria que é comparável às veias abertas da América Latina para o século XXI. Ele recupera todos os esforços de soberania e independência na Ásia, na África, na América Latina, do ponto de vista político, cultural, econômico, de como a gente teve, do que se constituiu esse movimento Terceiro Mundo até a sua derrota nos anos 80, nos anos 90. Né? Então, acho que são 2 livros imprescindíveis para a gente entender esse momento. Agora, saltamos ao século XXI. Quais seriam os protagonistas que poderiam, né, se somar ao presidente Lula? Em primeiro lugar, a África do Sul. O Brasil e a África do Sul ficaram numa situação curiosa com a ampliação do BRICS, porque o poder de voto no BRICS é por país. Né? Então, quanto mais países, mais você dilui esse poder. É uma contradição. Né? Quanto mais países no bloco econômico, mais força econômica. E os países que adentraram, alguns deles têm muito mais força econômica do que o Brasil. Então, o Brasil e a África do Sul viraram uma espécie, talvez o Egito, de segundo escalão do BRICS. Né? Ainda que nós tenhamos a presidenta Dilma à frente do novo Banco de Desenvolvimento. Né? Então, eu acho que a África do Sul tem muito interesse em estabelecer uma ação mais conjunta com o Brasil. E a gente viu isso no caso da denúncia de Israel no Tribunal de Haia, que foi puxado pela África do Sul e foi escudado pelo Brasil. Isso pensando no continente africano. E que são 2 países, Miguel, com os maiores índices de desigualdade social no planeta. Né? E 2 com apartheid racial, né? Um estrutural, que é o caso do passado recente da África, e o outro implícito, que é o nosso caso. Né? Então, há muitas semelhanças aí. Pensando em América Latina, hoje, quem teria tanta autoridade moral quanto o presidente Lula, no entretanto, está voltado mais para a política interna nesse momento, é o presidente do México, López Obrador. Se a gente pode dizer que a gente teve uma onda progressista na América Latina, depois nós temos uma contraofensiva de direita, com golpes no Paraguai, Honduras, tentativas de golpe na Venezuela, a situação na Bolívia, Peru, etc. Então, a gente tem uma contraofensiva que leva esse cenário de uma rehegemonia, não existe o termo, né, aqui, mas só para a gente ser didático, da direita no continente. Se tem uma nova onda progressista, ainda que com menos força e com um inimigo mais forte, ela começa com a eleição do López Obrador. Né? Então, o López Obrador hoje tem um governo de alta aprovação, a presidência mexicana não permite a reeleição, é muito provável que ele eleja a sua sucessora, a prefeita da Cidade do México, né? Ele tem um partido relativamente muito novo, né, que coloca em xeque todo o sistema, e teve uma postura bastante altiva e soberana nas relações com os Estados Unidos. Ele foi presidente do México, que sobreviveu a um governo Donald Trump, não é pouca coisa. Então, e é um país que faz fronteira com os Estados Unidos. Né?
E sim, está ali no terror, né? Então, o López Obrador teria esse protagonismo, mas nesse momento que se encontra no final do seu mandato, eleições, etc., né? Ele está fechando esse legado. E há também informações de que o López Obrador também pretende se retirar da vida política após a presidência, então ele não teria um papel tão ativo, mesmo internacionalmente, né? Ele tem sinalizado que não se envolveria mesmo com o futuro do Morena, da presidência, cuidaria mais da vida pessoal após sair da presidência. A segunda liderança, que vai ganhando projeção, mas que não tem o tempo de experiência do presidente Lula, nem a sua circulação nacional, é o Gustavo Petro na Colômbia. É a boa notícia que nós temos no último período, é alguém que reivindica também esse protagonismo no tema da transição energética, inclusive é um problema o presidente Lula, porque a posição do Petro está à esquerda do governo brasileiro na transição, né? Ele defende, por exemplo, suspender a extração de petróleo e forçar com isso uma redução do consumo, preservar determinadas áreas, né? A gente viu o que foi esse debate na cúpula amazônica em relação à extração de petróleo na Amazônia. Então, Petro... colocou na reserva vários generais comprometidos com a guerra suja travada na Colômbia. E é histórico, assim, quem conhece a história da Colômbia, não precisa se aprofundar, eu mesmo não sou nenhum especialista, né? Nós temos a referência da guerrilha, a referência do terror do narcotráfico, mas desde a década de 50, 60, a Colômbia vem em estado de terror, de divisão de estabilidade política e de autoritarismo, né? Que o Gustavo Petro é a grande novidade do século XXI em relação... Tem que ter muito carinho, muita atenção, né? Então, é uma pessoa que se projetaria. Então, isso pensando em chefes de Estado, eu apontaria esses três. África do Sul, claro que no escalão mais alto, se o Putin e o Xi Jinping quisessem construir isso, é o que eu falei na minha primeira entrevista, é quase natural, porque é um poder econômico, militar, né, ali que coloca eles. Mas eu acho que o movimento que tem que ser feito não é nem se alinhar à Rússia e à China, nem se alinhar aos Estados Unidos, e nem estar subordinado a uma terceira força indiana, por exemplo, né? É atuar em bloco enquanto sul global, ou enquanto América Latina, em especial porque o centro da disputa do capitalismo agora é os bens comuns da natureza, né? Se a gente vê toda a proposta do capitalismo verde para a transição energética, é carro elétrico, etc. De onde é que sai esse minério? Não sai da Holanda, não sai da Suécia, não sai. Saem das minas dos mesmos países há anos atacados, né? Então, o Márcio Postman, por exemplo, tem uma proposta de que os países da América do Sul deveriam formar uma espécie de OPEP do lítio, né? Deveriam negociar e se proteger coletivamente em relação ao lítio, que é imprescindível para essas baterias de carro elétrico, etc., né? Deveriam ter essa posição soberana. E, Miguel, diferentemente da conferência de Bandung, onde o não alinhamento era um não alinhamento em relação às duas superpotências da Guerra Fria, o não alinhamento agora é o não alinhamento em relação ao norte global. Né? Exatamente. E por falar nisso, para a gente se afastar um pouco das lideranças, né? O que é tão ou mais importante são os princípios, né? Que consenso é possível construir numa realidade tão diversificada, apesar de ter vários pontos em comum, por isso que se fala de sul global? Quais são esses elementos? Você enumera 8 aspirações que unificariam o sul global, né? A gente está chegando na parte final do programa, nos últimos 15 minutos, e eu te pediria que você tocasse, se não nesses 8, que adiantasse um pouco desses elementos consensuais que seriam responsáveis por essa unificação do sul global. Marco, o conceito de sul global ele é um conceito um pouco arbitrário e até complexo, né? Agora, inclusive, no Instituto Tricontinental, publicamos um longo estudo sobre o imperialismo, e ali a gente procura definir melhor quem seriam os países do sul global, quem seriam os países do norte global,
E nessa definição do sul global nós vamos mostrando que existem países socialistas, existem países com posição soberana, países mais alinhados. Eu volto a exibir porque você cita essa publicação nesse artigo que está pautando toda essa nossa conversa e que eu apresento de novo o link aqui enquanto você trata disso. Bem, então, claro, quando a gente fala de sul global, nós estamos falando de muitas coisas, né? E não necessariamente eles têm uma atuação em bloco. A gente tem vários organismos, mas como você destacou, existem algumas reivindicações, independente da natureza desses governos e da natureza política, ideológica, etc., que nós podemos identificar em comum. O maior deles é uma necessidade de multilateralismo e de um protagonismo geopolítico maior. E quando eu escrevi o artigo para a Terra Redonda, aproveito para mandar um abraço ao Ricardo, que sempre me dá espaço, né, para expor essas ideias e proporcionar esses debates. Eu, enfim, não tenho intenção nenhuma de bajular o presidente Lula, não era essa a intenção, mas ele foi muito feliz. Quem leu, no link, no artigo, eu coloco o link para o discurso do presidente Lula no Egito, não é o discurso na Etiópia, quando ele compara, né? Mas repercussão. O último parágrafo do presidente Lula foi de uma capacidade de síntese impressionante, porque ali ele está dizendo, olha, a ONU, em outras palavras, né, a ONU foi criada a partir do desenho geopolítico pós-Segunda Guerra Mundial. Esse desenho não corresponde mais à realidade. Então, ele não pode mais, você não pode governar o mundo do século XXI a partir de um desenho da metade do século XX, da primeira metade do século XX. Aqueles acordos, eles não se sustentam, né? Então, isso é a primeira coisa. Mais claramente, e depois o chanceler Mauro Vieira foi bastante incisivo na reunião do G20 essa semana, tratou do tema, em especial do Conselho de Segurança, onde ali o presidente Lula chamou atenção, vejam, na sexta-feira, de que Estados Unidos, Rússia e China não deveriam ter o direito a veto. Na segunda ou na terça-feira, novamente, o Conselho de Segurança se reuniu para discutir uma proposta de cessar-fogo. Novamente, pela terceira vez, os Estados Unidos vetaram uma proposta de paz para proteger Israel. Então, não é nem profético, porque era previsto isso, né? Então, é uma ação do principal país beneficiado. Nenhuma indústria no mundo cresceu tanto quanto a indústria militar e a indústria bélica nos últimos anos, né? Isso dados do jornal Financial Times de 15 dias atrás. Então, primeira coisa, tem que redesenhar o protagonismo geopolítico, né? As cadeiras na ONU, o valor que cada país tem que dar de doação, quais são os critérios. Então, não pode acontecer o que aconteceu agora, que por motivos políticos, os Estados Unidos deixam de dar recursos para o órgão das Nações Unidas, para os refugiados, para a questão de paz, né? E, efetivamente, o que a gente vê no caso do Afeganistão, do Iraque e da faixa de Gaza, assim como o embargo econômico a Cuba, é que o que a ONU decide ou deixa de decidir, Estados Unidos e Israel são indiferentes, não cumprem, né? Não, então é inócuo. Nesse desenho ele é inócuo. Acho que isso está presente na fala do presidente Lula, e essa é a principal reivindicação. África do Sul, Índia, da própria China, Coreias, etc. Segundo, é uma desdolarização da sociedade. Não é apenas o fato do dólar ser aceito como moeda comum para comercialização e que você pode hoje, em especial com tecnologias como blockchain, utilizar outros ativos, né, para esse sistema de troca internacional, mas porque, por conta disso, os Estados Unidos acabam controlando também o sistema financeiro, né, o chamado sistema SWIFT e tal, e agora embargam tanto a Venezuela quanto a Rússia e o Irã de acessarem recursos de outros bancos, etc., dinheiro legítimo, legal, etc., mas usam como sanção política, né? Usam sanções econômicas para reforçar sua posição política. Então, é preciso desdolarizar a sociedade. O dólar não pode ser a única referência, mesmo porque, do ponto de vista como moeda, né, todos nós sabemos que há muitos anos, desde o calote da década de 70, o dólar não tem mais lastro material, né? Uma máquina de
Então, isso também coloca o mundo refém de crises como de 2008, né? De bolhas econômicas, etc. Né? Um tema que é muito caro para a Ásia e para a África e para a Argentina é o tema das dívidas, né? Da forma como as dívidas foram. Nós, no Brasil, sofremos com isso muitos anos, sabemos o que isso significa, só nos livramos dessas amarras no primeiro governo Lula, mas há um sistema de mecanismo internacional de endividamento, de subordinação, né, e de imposição de políticas de abertura para corporações em especial do norte global, através dessa chantagem, empréstimos. Nós, do Brasil, passamos por isso. Por que existe avaliação do ensino superior? Por que nós temos que ter pontuação no Lattes? Por que nós temos que ter um grau X de publicação, independente de que momento está a nossa pesquisa? Porque o Banco Mundial estabeleceu como condição para os empréstimos feitos ao governo Fernando Henrique a adoção de políticas de monitoramento e de ranqueamento das políticas educacionais como critério para privatização, fechamento de cursos, etc. Né? E aí ficou essa herança maldita aí. E isso é imposto em outras condições, para exigências de privatização, etc. Então, o tema das dívidas é o terceiro tema. Quarto tema. Nos três temas, o Brasil, sob o governo Lula, tem dado o exemplo, né? Seja perdoando a dívida dos países africanos, fazendo a defesa da discussão e aprovação, né, de uma moeda comercial que seja utilizada nos BRICS, né? Sem falar na primeira questão da crítica à composição do Conselho de Segurança, o poder do veto. A quarta, Miguel, por favor. Muito bem. A quarta, eu já mencionei antes, é o tema da justiça ambiental. Isso também foi exposto pelo presidente Lula, foi a posição diplomática brasileira na COP28, que é a ideia de que os países ricos têm que pagar pela crise global. Ainda que nesse aspecto a gente precisa fazer a crítica, e o plano de transição energética apresentada pelo presidente Lula e pelo ministro Fernando Haddad, ela está muito apoiada na regularização do mercado de carbono, que é uma falsa saída, é um absurdo. Agora mesmo, o site Repórter Brasil publicou essa semana uma denúncia de que uma fazenda com trabalho escravo lucrava com a venda de crédito de carbono para a indústria automobilística, né, para a Audi e para a própria Uber. Então, completamente lavagem verde, né, que os movimentos ambientais chamam. Mas o tema da responsabilidade dos países do hemisfério norte em relação à crise ambiental é um dos temas que une o sul global, que também foram expressos pela diplomacia brasileira e pelo presidente Lula na COP29, e que deve ser o tom da COP30, da COP28, que deve ser o tom da COP30 aqui em Belém. Quarto tema é um tema que o ministro Flávio Dino, antes de assumir o STF, vinha tomando com muita força, o ministro Alexandre de Moraes, do STF também, que é o tema da justiça digital. Existe hoje toda uma economia de dados. Esse é o quinto. Esse é o quinto, né? Que é, então, bom, as chamadas Big Techs, as grandes corporações do Vale do Silício, têm sob seu controle um conjunto de informações e impõem a sua tecnologia, né, através de monopólios. Agora, a própria União Europeia tem entrado numa batalha com o Google para impedir esse tipo de trust, de monopólio, etc. Né? Mas basta a gente ver, por exemplo, para citar um exemplo de como isso coloca em risco a nossa soberania. A ABIN do general Heleno comprou o tal do software espião para espionar os adversários políticos do capitão Jair Bolsonaro, e esses dados ficam todos hospedados em Israel. Então, dependendo do perfil, já se sabe que números de centenas de parlamentares, inclusive bolsonaristas, foram vigiados pelo próprio Bolsonaro. Esses dados de telefone, de rede, de relação, etc., estão todos sob o controle de uma empresa privada em Israel. Né? Então, há uma soberania de dados, há um acesso à internet, né? Às vezes parece impressionante, a gente reclama da fibra ótica, da nossa internet no interior. Olha, eu vou dizer um negócio, Marco. Na África, os pagamentos de banco são feitos por SMS.
não é nem o Web3, né? Então, há uma desigualdade também. Então, o quinto tema seria esse tema da justiça digital, isso faz parte disso também, né? Daí nós podemos falar de dois temas que estão relacionados, que é a reindustrialização, porque esses países do sul global foram legados a um papel de exportadores de matéria-prima, né? Então, há uma necessidade de repactuar a divisão internacional do trabalho na prática, em especial o sudeste da Ásia. Virou assim, a América Latina e a África exportam minérios e commodities, e o sudeste da Ásia é a fábrica da sujeira industrial, né? Então, o conhecimento se concentra no norte global. Como é que se faz o chip? Como é que faz a tecnologia 4G, etc. Mas você vai mandar fabricar o iPhone, o tênis, etc., no sudeste da Ásia, porque é mais barato, né? E os países da África e da América Latina são apenas exportadores de commodities, de matéria-prima. Então, é preciso repactuar isso, né? E isso se repactua com uma nova indústria, com geração de emprego, com geração de renda, com desenvolvimento tecnológico, mas não nas bases desse capitalismo, né? Você que é um futebolista, né, que eu sei, não apenas um estudioso, mas também um apreciador do futebol, da prática do futebol. Meu filho, que tem 7 anos de idade, apareceu com uma bola da Champions, que foi disputada a final na Turquia, em Istambul, e eu tive a curiosidade de olhar onde ela tinha sido fabricada, e ela foi fabricada no Paquistão. Acho que é um pouco... Marco, tinha uma época que as pessoas viajavam para o exterior, os nossos amigos e tal, era normal as pessoas trazerem lembrancinhas, um pedido, e eu, como futebolista, normalmente a gente pede camisa de um time, né, alguma coisa assim. E há um tempo atrás pedi uma camiseta para um amigo na Europa e ele disse assim, olha, eu vou fazer esse favor para você, vou comprar aqui, mas, sinceramente, elas são todas fabricadas em Taiwan. Então, é capaz que você compre daí também e possa... não tem nada demais, né? Ela só viajou mais para chegar na sua mão, não tem mais nem esse caráter local, né? Então, se bobear, até a camisa do Juventus da Moca ou do Veranópolis, do Rio Grande do Sul, está sendo fabricada na China, né? Só é vendida aqui. A gente está chegando ao fim, eu gostaria de que tu falasse dos 2 últimos, só como uma indicação, porque eu tenho certeza que os nossos espectadores e espectadoras irão até o site A Terra Redonda, liderado pelo nosso colega amigo Ricardo Mussi, para lê-lo na íntegra. Por favor. Então, o penúltimo, né, é essas novas bases de industrialização, essa repactuação da divisão internacional do trabalho, e vinculado a isso, essa ideia de que a gente possa construir uma ciência de inovação que seja liderada pelo sul global. Vou citar um exemplo. A maior concentração de fábricas de vacinas do mundo hoje está na Índia, né? A vacina Oxford, né? Tudo bem, foi pensado na universidade, só foi vendida como AstraZeneca por uma imposição da Microsoft, do fundo Bill Gates, mas foi produzida na Índia, assim como poderia ter sido produzido na Fiocruz, no Instituto Butantan, etc. Né? Então, há uma tecnologia na área da saúde, há uma tecnologia ambiental, uma tecnologia sustentável que coloca o sul global como possível pioneiro ou líder dessas inovações. Eu acho, não posso deixar de aproveitar a oportunidade, Marco, para dizer o seguinte, além do meu texto na Terra Redonda, e lá certamente os nossos espectadores e espectadoras encontram muitos outros textos sobre geopolítica, o professor Fiore frequentemente escreve ali, temos outros colaboradores, né, que têm essa reflexão. Então, nós, no Instituto Tricontinental, somos um instituto criado por organizações populares dos 3 continentes, América, África e Ásia. Temos escritórios, né? A América Latina tem 2, São Paulo e Buenos Aires. Temos um escritório no Nepal, outro na África do Sul, justamente procurando estabelecer essa rede entre pesquisadores de esquerda, né, e organizações de movimentos populares. E esse tema do Sul Global, ele é um tema constante, né? Eu escrevi o artigo, essa semana ouvi o trabalho de 2 companheiras
uma da Alemanha, outra desses estudos e reflexões. Então, aqueles que buscarem no nosso site tricontinental.org vão encontrar ali produções, né, que nós temos feito em nível global sobre esses temas, né? E aí, especificamente, praticamente tudo em inglês a gente traduz no nosso site do Brasil, mas nós temos o site em espanhol também da Argentina, tem reflexões muito interessantes também para entender o nosso país vizinho. Tem um projeto muito interessante chamado Forças da Desigualdade, para entender como o mercado de trabalho e a concentração de terras gera desigualdade no nosso continente. Então, deixo também o convite para conhecerem o trabalho do Instituto Tricontinental e por ali também acompanharem essas constantes reflexões que nós temos feito, né? Sigam o nosso coordenador geral, Vijay Prachad, escreve com frequência sobre isso, e lá no site do Tricontinental vocês encontram outras reflexões que nós temos feito sobre essas mudanças geopolíticas que nós temos passado. É um dos temas de nosso maior interesse e produção tricontinental. Então, não apenas uma visão brasileira ou argentina, mas, de fato, latina, asiática, africana. Como eu tenho certeza de que essa foi apenas a tua primeira participação no Trilhas da Democracia, depois que nós passarmos pelos debates, o Trilhas da Democracia vai organizar uma série especial sobre os 60 anos do golpe de 64, em todos os domingos do mês de março. Na sequência, a gente volta a conversar, você, teus colegas, num debate sobre o Sul Global, mais uma vez, levando em consideração outros artigos, outros textos, isso que é importante, né, fazer com que o saber circule, o saber crítico, engajado, circule. Miguel, eu gostaria de encerrar essa nova entrevista, essa nossa entrevista que está indo ao ar no sábado de tarde, convocando os nossos espectadores e espectadoras para amanhã, ao vivo, entre 15 e 16 horas, um debate com o título O Genocídio em Gaza, a extrema-direita brasileira e a solidariedade ao povo palestino. Exatamente no momento em que vai se iniciar mais um ato golpista liderado pelo capitão inelegível. Participarão desse debate o professor Caio Navarro de Toledo, o professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Unicamp, e a professora de História Árabe da Universidade de São Paulo, Arline Klemecha, que eu tenho certeza contribuirão em muito para esclarecer o significado dessa prática genocida levada a cabo pelo Estado de Israel, pelo atual governo liderado por Benjamin Netanyahu, e também a rede de solidariedade universitária que se constituiu no início de fevereiro. Então, convido você, Miguel, convido a todos os nossos espectadores e espectadoras a acompanharem amanhã ao vivo, podendo perguntar, fazer as suas perguntas, os seus comentários, ao mesmo tempo em que a gente acompanha o desenrolar de mais um ato golpista, em que certamente essa questão vai ser levantada, né, em cartazes, em falas, etc. Miguel, deixo com você as palavras finais desse programa de hoje, antes que a gente encerre. Por favor, Miguel. Marcos, só agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, né? De poder agradecer a atenção ao meu artigo, ao trabalho do Instituto Tricontinental. Foi um prazer, né, poder estar aqui dialogando. E eu concluo, eu acho que com a lembrança do nosso início, né, que a gente possa cada vez mais ter intelectuais comprometidos, intelectuais orgânicos, para usar o termo do Gramsci, então, né, e fazer jus ao legado do professor Luiz Werneck, né, que a sua inquietação intelectual, né, nos ilumine aí, nos inspire e nos ajude a enfrentar esse período de transformações que nós vivemos, né? Então, reivindico esses nossos santos protetores, nossos orixás materialistas aí, então, com as bênçãos de São Luís
e São Leandro, São Carlos Nelson, iam detestar essa comparação, né? Mas que a gente siga inspirado por eles para os desafios da luta contemporânea. E aquele que é o santo dos santos, Santo Antônio Gramsci. É verdade. Até amanhã, não percam o Trilhas da Democracia. Um grande abraço.